Você já ouviu falar da Ilha de Páscoa? Antes de entrarmos nos segredos mais profundos deste lugar enigmático, deixa eu te pedir uma coisa. Se você gosta de histórias misteriosas, de civilizações antigas e de enigmas que ainda desafiam a ciência, já se inscreve no canal agora. Assim você não perde nenhuma das próximas viagens que vamos fazer juntos pelo desconhecido. Imagine uma ilha perdida no meio do Oceano Pacífico. Um ponto minúsculo no mapa, cercado por milhares de quilômetros de água em todas as direções. Agora, imagine que nesse lugar remoto, sem tecnologia, sem máquinas modernas, uma civilização conseguiu erguer colossos de pedra de até 10 metros de altura e dezenas de toneladas cada um. Essas estátuas são conhecidas como moais. Mas a pergunta que ecoa até hoje é: como eles conseguiram fazer isso? A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, como é chamada pelos habitantes locais, é um lugar que parece ter parado no tempo. Localizada a mais de 3.500 quilômetros da costa do Chile, é considerada um dos lugares mais isolados do planeta. Quem chega lá tem a sensação de estar entrando em um território sagrado, quase como um portal para outro mundo. Os primeiros europeus a avistarem a ilha foram navegadores holandeses, no domingo de Páscoa de 1722, e é daí que veio o nome Ilha de Páscoa. Eles ficaram impressionados com as enormes estátuas de pedra espalhadas pelo território, mas não faziam ideia de como aquilo tinha sido construído. Naquele momento, nascia um dos maiores mistérios arqueológicos da humanidade. A origem do povo Rapa Nui ainda intriga cientistas. A teoria mais aceita é que eles eram descendentes de navegadores polinésios que há mais de 1000 anos cruzaram o oceano em pequenas canoas, guiados apenas pelas estrelas. Pense nisso: milhares de quilômetros de mar aberto, sem GPS, sem bússola, apenas o céu noturno e o instinto. Essas pessoas chegaram em uma ilha vulcânica coberta de palmeiras gigantes e começaram a construir sua sociedade. Com o tempo, eles ergueram aldeias, desenvolveram rituais religiosos e criaram os enigmáticos moais. Cada moai foi talhado em pedra vulcânica, na pedreira de Rano Haraku. Lá, até hoje, é possível ver estátuas inacabadas, como se os escultores tivessem parado de repente, deixando para trás um enigma congelado no tempo. Mas o que impressiona não é apenas o tamanho dos moais. Alguns pesam mais de 70 toneladas, mas sim o fato de que eles foram transportados por quilômetros até os altares cerimoniais chamados de Ahu, espalhados pela ilha. Como isso foi possível? Sem rodas, sem animais de carga, apenas com força humana. Existem várias teorias. Uns acreditam que eles usaram troncos de árvores para rolar as estátuas. Outros dizem que foram cordas, puxando e balançando as estátuas até chegarem ao destino final. E há quem sugira que talvez os próprios Rapa Nui conhecessem técnicas que hoje já foram perdidas. E claro, há as teorias mais ousadas: visitantes de outro mundo. Muitos acreditam que os moais não eram apenas esculturas, mas representações espirituais dos ancestrais. Eles ficavam posicionados de costas para o mar, olhando para dentro da ilha como se vigiassem e protegessem a comunidade. Alguns estudiosos dizem que eles funcionavam como uma ponte entre o mundo dos vivos e dos mortos. Outros vão além e sugerem que os Rapa Nui tinham contato com civilizações distantes ou até mesmo com seres de outros planetas. Afinal, como explicar tamanha habilidade arquitetônica em um lugar tão isolado? Com o passar do tempo, a ilha foi perdendo suas árvores. Acredita-se que os Rapa Nui desmataram para mover os moais, para fazer canoas e também por agricultura. Sem árvores, vieram a fome, as guerras internas e o colapso da sociedade. Quando os europeus chegaram, encontraram uma população reduzida, vivendo em condições bem mais difíceis. O brilho da antiga civilização já havia se apagado. Esse cenário fez surgir uma dúvida: até que ponto a busca por erguer estátuas gigantes contribuiu para a queda desse povo?
Mesmo com escavações, pesquisas e teorias modernas, a Ilha de Páscoa continua guardando segredos. Estudos recentes mostram que algumas estátuas têm corpos enterrados sob a terra, revelando detalhes de entalhes e símbolos desconhecidos. E você sabia que algumas delas possuem um tipo de chapéu vermelho chamado pucal? Até hoje não se sabe ao certo como esses blocos pesados foram colocados no topo das cabeças das estátuas. A cada descoberta, novas perguntas surgem, como se a ilha quisesse brincar com a nossa curiosidade. E aqui eu quero fazer uma pausa. Imagina uma sociedade inteira investindo séculos de trabalho, energia e recursos para construir algo tão grandioso, mas que ao mesmo tempo pode ter custado sua sobrevivência. Será que, de alguma forma, isso não é um espelho da nossa própria humanidade hoje? Aliás, quero saber sua opinião. Você acha que os moais foram construídos apenas com técnicas humanas engenhosas? Ou existe algo além? Talvez um mistério que ainda não entendemos? Comenta aí, porque eu quero muito ouvir o que você pensa. O povo Rapa Nui também deixou outros legados. Um deles é o misterioso sistema de escrita chamado Rongorongo, gravado em tábuas de madeira. Até hoje, ninguém conseguiu decifrar completamente esse código. Alguns acreditam que possa ser um tipo de registro sagrado. Outros pensam que poderia conter explicações sobre os moais e a história da ilha. Se conseguíssemos decifrar o Rongorongo, talvez muitos segredos da Ilha de Páscoa fossem revelados. Mas, por enquanto, ele permanece em silêncio, como um guardião do passado. Hoje, a Ilha de Páscoa é habitada por descendentes dos antigos Rapa Nui, que preservam sua cultura e tradições. Turistas do mundo todo viajam milhares de quilômetros para ver de perto os moais e sentir o mistério no ar. É quase impossível estar diante de uma dessas estátuas e não sentir uma estranha conexão com o passado, como se alguém, há séculos, tivesse deixado uma mensagem para nós, mas em uma linguagem que ainda não compreendemos. O mistério da Ilha de Páscoa é mais do que arqueologia ou história. É um lembrete do poder humano de criar, mas também da fragilidade das civilizações diante de suas próprias escolhas. Cada moai que olha silenciosamente para o interior da ilha carrega uma história que ainda não conseguimos decifrar por completo. E talvez seja isso o mais fascinante. A sensação de que algumas respostas nunca virão e que o verdadeiro mistério está justamente em continuar procurando. Se você chegou até aqui, quero te pedir um último favor. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém que também ama mistérios. Assim você ajuda esse conhecimento a viajar ainda mais longe, assim como os navegadores polinésios que chegaram até a Ilha de Páscoa.